Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje vamos falar de dilatação térmica. Dilatação, um assunto da Física 2, segundo ano do ensino médio. Vamos lá para a explicação então, para a nossa aula. Primeiro vamos ver a dilatação, chamada de dilatação linear dos sólidos. O que é a dilatação? Todos os corpos se dilatam ou se contraem com o aumento da temperatura ou redução da temperatura. Então, sólidos ou líquidos, quando aquecidos, eles aumentam ou, quando resfriados, eles se contraem. E isso causa alguns efeitos ou alguns transtornos dependendo da situação. Aqui, por exemplo, temos uma imagem da Torre Eiffel, onde ela é feita com chapas de aço. Essas chapas são presas com rebites. Observe que o cara está fazendo um aquecimento numa região de um orifício. O aquecimento faz com que o orifício se dilate, se introduz nesse orifício um pino. Quando a chapa resfria, esse furo se contrai, apertando o pino. Aqui nós temos usando água quente para abrir um vidro de conserva. Se jogar água quente na região da tampa, a tampa, por ser metálica, vai se dilatar. O vidro também, porém a tampa se dilata mais. Como a tampa dilata-se mais que o vidro, por ser metal, a tampa tende a soltar com mais facilidade. A dilatação nada mais é do que o aumento desse material. Aqui nós temos uma representação de uma barra metálica que tem um comprimento chamado L, L0 ou L inicial, que depois de aquecida vai aumentar um certo tamanho. Esse tamanho que ela vai ter, que ela vai aumentar, que é esse pedacinho aqui, isso é o que a gente vai calcular. Isso chamamos de ΔL, variação do comprimento, variação do tamanho. Então, se a barra aquece, o tamanho aumenta. Se a barra se resfria, o tamanho se contrai, o tamanho diminui. O objetivo nosso é determinar esse ΔL, esse comprimento que vai aumentar. Para a gente calcular esse comprimento, na dilatação linear, nós vamos chamar de variação de comprimento, que é o ΔL. Então, vocês podem colocar no caderno como sendo dilatação linear dos sólidos. Anote aí que é a variação do comprimento, que nós queremos calcular o ΔL. E para fazer o cálculo desse ΔL, nós vamos usar essa equação aqui. ΔL igual a Li vezes alfa vezes ΔT. O que significa esse alfa? Esse alfa a gente chama de coeficiente de dilatação. Esse coeficiente já está tabelado, tem uma tabela que vai ser mostrada para vocês. O Li é o que a gente chama de comprimento inicial. Ele pode ser em metros, pode ser em quilômetro, pode ser em milímetro. O ΔT já conhecemos da matéria passada. É o que chamamos de variação de temperatura, os graus Celsius. E o ΔL é o que a gente vai calcular, geralmente, é a dilatação, ou também chamamos de variação do comprimento. Então, a partir da equação da dilatação, a gente vai estar calculando os valores que nós precisamos. Anotem aí no caderno de vocês essas informações aqui. Olha só alguns efeitos da dilatação. Nós temos aqui um trilho de trem que, devido ao efeito do calor, do frio, do calor, ao longo dos anos ele entortou. Aqui temos um piso onde ele rachou, pode ser uma parede,
Isso são efeitos da dilatação. A dilatação ocasiona isso aí. Aqui nós temos a tabela, que é a tabela do alfa. O alfa é o coeficiente. Aqui está como A, mas a gente vai usar na fórmula como alfa. Vou botar aqui, ó, esse símbolo que é o alfa. E não precisa usar dessa maneira. Aqui ele está como 29 vezes 10 na menos 6. A gente pode trabalhar assim, ó, 0,000029, 0,000026, ou aqui 0,0000 mais um zero, 9. É só acrescentar os zeros para não ficar na forma de expoente menos 6. Então esses valores aqui vão sempre aparecer no exercício. Do chumbo, do zinco, do alumínio. Observem que o chumbo tem um coeficiente 29, enquanto o alumínio tem um 23, enquanto o aço é 11. Então, se eu aquecer 1 metro de chumbo, 1 metro de alumínio, 1 metro de aço na mesma temperatura, quem vai dilatar mais vai ser o chumbo, quem vai dilatar menos vai ser o aço. Observe aqui, ó, que o vidro tem um coeficiente menor, o vidro dilata menos. Os metais dilatam mais, por isso que a tampa lá do vidro de conserva acaba aumentando mais. Tem um coeficiente maior, mais dilatação, coeficiente menor, menor dilatação. Aqui o trilho de trem tem que ter então um espaço de tantos em tantos quilômetros para que a dilatação não entorte os trilhos com facilidade. Aqui nos fios de alta tensão, nos postes, tem espaçadores. Esses espaçadores servem para que quando há muito aquecimento, os fios no se dilatar não encostem um dos outros. Então esse cuidado é feito nas redes de alta tensão. Só que a dilatação ela não acontece somente nos sólidos e não é só uma dilatação no comprimento. Existe também a dilatação em mais que uma dimensão, que a gente chama de área, por exemplo. Então aqui eu tenho um piso ou um azulejo que ele tem comprimento e largura. Esse piso, quando aquecido, ele vai aumentar na largura, vai aumentar na altura. Ele vai ficar maior. É claro que ele aumenta nas 3 dimensões, é isso que a gente vai calcular mais para frente. Ele aumenta tanto no comprimento, como na largura, como na espessura. Quando o aumento se dá somente no comprimento, a gente chama de dilatação linear. Quando ele se dá no comprimento e na largura, a gente chama de dilatação superficial. E quando é no comprimento, largura e espessura, é a dilatação volumétrica, que vai ser mais na frente que nós vamos ver. Então aqui a dilatação superficial, observem que eu tenho uma chapa agora, não é uma barra, e sim uma chapa. Essa chapa, ela tem comprimento e largura, e quando ela é aquecida, ela vai ficar maior. Mas ela vai ficar maior no comprimento e na largura. Quer dizer, a área dela não é só o comprimento. A área dela aumenta. É essa área que aumentou que nós vamos estar calculando. E essa área que aumentou é o que a gente chama de ΔA, ou eu gosto de chamar de ΔS, dilatação superficial. Parecido com a outra fórmula, nós vamos trocar o L pelo S. Então nós vamos chamar agora de ΔS, é a dilatação superficial. A diferença é que essa dilatação superficial será em metros quadrados, centímetros quadrados. Nós temos o SI, que nós chamamos de área inicial, que vai ser centímetro quadrado, metro quadrado. O ΔT, a mesma coisa. E agora, no lugar do alfa, nós temos o beta. E o que é esse beta? Esse beta nada mais é do que aquele alfa da tabela multiplicado por 2. Por quê? Se o material aumenta no comprimento e na largura, nós vamos pegar o coeficiente alfa e multiplicar ele
por 2. Por exemplo, se o alfa do alumínio é 0,000024, o beta dele vai ser 0,000048. Com isso, nós vamos poder calcular o aumento também no comprimento e largura. O tamanho do vazio se altera quando a temperatura varia? Sim. Se você aquecer algo, uma chapa que tem um orifício, um rolamento, um anel, uma aliança, esse orifício ele também vai se dilatar, ele vai ficar maior do que o normal. Aqui eu tenho um exemplo então de uma barra de 10 metros de alumínio que está a 20 graus, exposta ao sol, e a temperatura dela vai para 40 graus. Se o coeficiente do alumínio é o 0,00022, qual a dilatação sofrida? Primeiro, identifique o seguinte no exercício. Estou falando de barra. Barra, trilho e fio é chamado de dilatação linear. Então eu tenho uma barra que está aqui desenhada. Aqui eu tenho a barra. Essa barra tem 10 metros. Eu vou aquecer essa barra. E o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar um pouquinho. O que nós vamos calcular é esse aumento aqui. É o que a gente chama de ΔL. Então, o comprimento inicial da barra, 10 metros. A temperatura inicial da barra, 20 graus. A temperatura final dessa barra, 40 graus. O coeficiente alfa dessa barra de alumínio, 0,000022. Queremos calcular quanto vai aumentar. E quanto vai aumentar é ΔL. É isso que eu quero saber. Aqui, primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Quem é o ΔT? O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, primeiro nós vamos fazer o 40 menos o 20, vai sobrar um ΔT de 20. Agora, o ΔL é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. Então eu vou calcular. Eu quero saber o ΔL, o nosso LI é o tamanho inicial da barra, o alfa do alumínio é o 0,000022 e o ΔT é o 20. Então, arrumei ali. Então fica ΔL, voltando lá, ΔL igual a 10 vezes o 22 vezes o 20. Vai lá, calcula 10 vezes 0,000022 vezes 20. Isso vai dar um valor muito pequeno, porque está em metros, vai dar 0,0044 metros. Se o meu comprimento inicial era 10 metros, o aumento é 0,044 metros. Isso, se um metro tem 100 centímetros, é como se essa barra aumentasse 0,4 centímetros, ou metade de 1 centímetro. Então, uma barra de 10 metros está tendo um aumento. Esse aumento, imaginem, se é um fio de poste de alta tensão que tem quilômetros de extensão, ele vai aumentar. Se é um trilho de trem, se é o asfalto, se é o concreto, tudo na construção vai ter que ter uma ideia e o cálculo dessa dilatação para que não ocorra rachaduras, os fios encostem um no outro e assim por diante. Então, anotem depois no caderno de vocês o exemplo aí. Aqui eu tenho um segundo exemplo. Ó. Uma barra de ferro homogênea aquecida de 10 graus até 60. Vamos tirar os dados aqui. Temperatura inicial, 10 graus. Temperatura final, 60 graus. Já sei que o ΔT aqui vai ser 60 menos 10, vai me dar um ΔT de 50 graus. Tem um comprimento igual a 5 metros. Esse comprimento é o que ela tem, é o LI, 5 metros. Tem um coeficiente, que é o alfa, coeficiente de dilatação linear, 0,000012. Podemos afirmar que a variação da dilatação e o comprimento da barra foram de quanto? Então eu quero calcular aqui o ΔL e calcular
o tamanho final que essa barra vai ter. Olha só, eu tenho uma barra, novamente. Essa barra, ela tem 5 metros. Ela vai ser aquecida e ela vai aumentar de tamanho. Esse aumento é o que a gente chama de ΔL. Quanto que vai ser o aumento? Que tamanho que a barra vai ter no final desse aumento? Eu quero duas coisas nessa questão. Primeiro, ΔL é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. Vamos calcular esse ΔL. Pego o LI, 5 metros, vezes o alfa, 0,000012, vezes o ΔT, que é o 50. Você vai multiplicar o ΔL aqui, o 5, vezes o 0,0012, vezes o 50. E você vai ter um aumento aqui de 0,003. Se o nosso comprimento está em metros, isso é a primeira resposta, é quanto aumentou. Depois, quem é o comprimento final? O comprimento final nada mais é do que o comprimento inicial que tinha a barra, mais o que aumentou, que é o ΔL. Então você vai pegar os 5 metros que tinha antes, mais o 0,03, vai somar esses dois valores e você obtém como resposta final 5,003 metros. A barra vai ficar maior, vai ficar com 5,003. Anotem aí também no caderno de vocês esse segundo exemplo. Aqui, pessoal, um exemplo 3 agora. Aqui nós temos um gráfico que ele representa a variação do comprimento de uma barra com a temperatura. Nós queremos calcular nesse exercício o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear é o que a gente chama de alfa. Então nós vamos querer calcular o alfa. Lembra que a fórmula é ΔL, LI, alfa, ΔT. O alfa já é tabelado, mas esse exercício pede para calcular o alfa. E se eu quero calcular o alfa, eu tenho que saber o tamanho inicial da barra, a variação de temperatura da barra e quanto ela aumentou de tamanho. E isso tudo está no gráfico. Observe que a temperatura sai do 0 e vai até o 200. Então, o ΔT é 200. Observe que o comprimento da barra sai do 2 e vai até o 2,02. Aqui está em metros. Ó. Então, se eu tenho uma barra de 2 metros e depois ela vai para 2,02, essa barra ela vai ter que diminuir o comprimento final do comprimento inicial. Ou seja, eu tenho 2,02 diminuído do 2. Isso vai me dar um 0,02 metros, que é o tamanho que aumentou. E o tamanho inicial da barra, que é o LI, é o tamanho que ela tem antes de aumentar, é o 2. Com isso, eu posso colocar aqui na equação, ó, no lugar do ΔL, o 0,02. No lugar do LI, eu vou colocar o 2. Quem eu procuro? O alfa. E o ΔT? O 200. Aqui a gente pode multiplicar 2 vezes alfa vezes 200. Então fica 0,02 igual a 2 vezes alfa, 2 alfa, 2 vezes 200, 400 vezes alfa. Esse 400 está multiplicando e vai passar dividindo. Nós vamos procurar o alfa. E como lá na tabela, o alfa dá um valor pequeno. Você vai dividir aí 0,02 dividido por 400, e isso vai dar 0,00005. Ou, em algumas calculadoras, pode dar também como 5 vezes 10 na menos 5.
Isso aqui a gente escreve como grau Celsius na menos 1. Quer dizer que a cada 1 grau Celsius aumentará esse valor. Esse é o coeficiente de dilatação encontrado através do gráfico que mostra a variação do comprimento. Então, olhe bem com atenção, refaça esse exemplo no seu caderno. E, para fechar, aqui nós temos uma barra de ferro que tem 100 metros de comprimento. Esse é o tamanho inicial, 100 metros. A 20 graus, a temperatura inicial, aquecida e sofreu um aumento de 0,24 metros. Quer dizer, quem é o aumento? O aumento é o ΔL. Eu quero saber a temperatura final que essa barra chegou. Para isso, nós vamos usar o coeficiente do ferro, 0,000012. E, olha só, ΔL é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. Eu já sei o ΔL, é o 0,24. Também sei o LI, é 100. Sei o alfa, 0,000012. Quem que eu vou encontrar? ΔT, variação. Então isso vai ficar 0,24 igual a 100 vezes 0,0012. Corta 2 zeros fora, ficará 0,0012 vezes o ΔT. Esse 0,0012 vai passar dividindo. Fica então 0,24 dividido para 0,0012. Bota o ΔT aqui na frente. ΔT ficará 0,24 dividido por 0,0012, isso vai dar exatamente 200. O que a gente está procurando aqui? ΔT, 200 graus Celsius. O que é o ΔT? É a variação de temperatura. A variação é quanto teve a diferença da temperatura inicial e da final. ΔT é temperatura final menos inicial. Então, nós colocamos o 200 no ΔT, estamos procurando o TF, e o TI é o 20. Esse 20 está diminuindo, ele vai passar somando e vai ficar 200 mais 20. E isso vai ser a temperatura final, 220 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Se a temperatura inicial era 20, aumentou 200, ela chegou a 220. Observe que nesses 4 exemplos eu só trabalhei com dilatação linear. Não trabalhei com dilatação superficial. Então, primeiro nós vamos fazer exercícios sobre dilatação linear e esses exercícios serão na próxima semana. Então, vocês vão fazer o quê? Assistir a videoaula, anotar no caderno ΔL, ΔS, as fórmulas, os significados e os exemplos. Na próxima semana a gente vai trabalhar com o exercício. Dúvidas? Acessem lá profrodrimelo.wix.com/aulas, mande a mensagem para o professor, ficamos em contato. Um abraço e até a próxima aula.